Oi, meus amores, aqui é Margarete Camilo do canal Viva Poderosamente. E a pergunta que eu mais recebo quando eu converso com alguém e falo que eu trabalho com desenvolvimento espiritual e pessoal, a pergunta que eu mais recebo, que as pessoas mais fazem é: como que eu me conecto com Deus, com o Espírito Santo, com o eu superior, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu saia desse problema ou resolva esse problema financeiro, como que eu faço para me conectar? E aí eu percebo nessa pergunta que as pessoas acreditam realmente que só tem sucesso, só vai conseguir alguma coisa se conectar de maneira, como que eu vou dizer? Se conectar de maneira sobrenatural com o poder superior, para que eles tenham essas coisas de maneira também sobrenatural, assim, de maneira instantânea ou milagrosa. Eu sei porque eu também no começo pensava assim, né? E desejava assim também. Só que a minha experiência me mostrou nesse período todo, nesse tempo todo, que assim, primeiro, a nossa conexão com Deus, com a divindade, com o eu superior, ela é constante, ela nunca é quebrada. O que acontece é que às vezes você não percebe essa conexão ou não mantém um relacionamento íntimo e pessoal com o seu eu superior. Resumindo, é isso, né? Porque a conexão ela se mantém sempre. Você e o seu eu superior são a mesma pessoa. E se vocês são um, então não tem como desconectar isso, né? E o que acontece é que às vezes a gente está tão envolvido aqui nas questões terrenas dessa nossa vida material que a gente não consegue perceber esse relacionamento sutil, esse relacionamento espiritual, que é uma coisa mais leve, mais sutil. Então eu vim falar um pouquinho hoje dessa conexão, né? Porque, na verdade, assim, tudo é dual. Já diz as leis herméticas, tudo tem os dois polos, né? Positivo e negativo. No caso, nós somos o lado, esse nosso eu material seria como o lado negativo. E o seu eu superior, o nosso eu superior, como o lado positivo, se nós analisarmos os dois polos. Porque o nosso eu material é essa coisa mais densa, né? Porque nós precisamos dessa materialidade, precisamos desse movimento mais lento para que a gente esteja nessa situação aqui material, nessa vida, e a gente consiga viver aqui na Terra dessa forma. O nosso eu superior, que é o nosso lado positivo, o nosso eu espiritual, ele é mais sutil, ele é mais leve, né? Ele é mais rápido nas ações, no movimento da Torus, que é o movimento original do universo. Então, ele é um movimento mais rápido, é mais sutil, porque ele é mais elevado, mais leve. Ele está em um outro nível. Nós estamos em terceira dimensão e o nosso eu superior em uma outra dimensão. E o nosso eu material, é esse eu que vive as experiências. O nosso eu superior é aquele ser, é o eu que observa as experiências vividas por esse eu aqui. E a forma como eu enxergo esse relacionamento é assim: nós aqui, como bonecos, como pessoas, com linhas, como aqueles bonequinhos de marionetes, interligadas com o nosso eu superior. Ele nos sustém, nos mantém, nos sustenta, mas ele não dá os movimentos. Os movimentos é você quem diz. Quando você está vivendo essa experiência, você se movimenta da seguinte forma: você olha para uma situação e você diz, quero ir nessa direção. Então ele apenas permite que você vá, né? Te mantém ali seguro para que você vá. Aí você olha uma outra situação, quero ir nessa direção. Então ele te dirige
naquela direção. Ele não interfere nas suas escolhas. Você escolhe as experiências que você quer viver aqui. Só que nós temos o livre-arbítrio. Tem uma passagem na Bíblia que Deus fala assim para o povo, né? Para Abraão. Existem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. É como está escrito lá. Então, escolhe o caminho da vida. Então, você tem opções. Isso quer dizer que você pode escolher. Você pode escolher as coisas ruins que você quer experimentar. Que muitas pessoas até fazem isso. Mas você pode escolher o caminho da luz, que é experienciar as melhores coisas desse universo. As melhores coisas que foi feito para você, né? Então você tem essa opção. Você pode escolher viver as melhores coisas. Mas se você escolher o outro lado, ele não vai interferir, ele só vai deixar que você vá. Por quê? Porque as suas escolhas dependem do seu nível de consciência. O seu eu superior está aqui, você está aqui. Conforme você vai elevando o seu nível de consciência, você vai mudando as suas escolhas. Você vai melhorando e mudando os seus caminhos. E nós percebemos essas mudanças a partir do momento em que nos relacionamos com o nosso eu espiritual, com o nosso eu superior. Eu prefiro chamar de eu superior, né? Já que sou eu, o eu que está com uma consciência mais elevada. Então, conforme você vai se relacionando com o seu eu superior, você vai ao mesmo tempo expandindo a sua consciência e se elevando a um nível superior também, para estar mais próximo de quem você é de verdade. E, por exemplo, alguns anos atrás eu fiz um treinamento chamado COI, um treinamento maravilhoso que ele ajuda você a liberar seus medos, seus traumas, seus bloqueios. É um treinamento tipo aquele que o exército faz, sabe? Que você tem que superar algumas barreiras. E eu fiz esse treinamento porque fazia parte de um treinamento, de um curso que eu fiz, né, para formação de treinadora de alto impacto. Então, eu tive que passar por esse treinamento. E lá nesse treinamento, assim, todos os membros estavam lá, né, os convidados, os participantes, né, do treinamento, foram divididos, acho que em 4 grupos. Cada grupo com um nome, cada grupo tinha um líder e cada líder tinha um outro líder. E eu fui líder de um desses grupos. E nós tínhamos que passar a madrugada inteira, na verdade foram 3 dias, e nós começamos no primeiro dia, já a madrugada inteira, fazendo desafios. Usando a sua inteligência, né, a sua sagacidade para desvendar os desafios. E você tinha que passar por vários desafios e várias... como que eu vou dizer? Me fugiu o nome. Você tinha que passar por vários desafios. Enfim, você teria que ir desvendando as pistas que iam sendo dadas. Conforme você ia desvendando, você ia passando para um outro nível. E aí, na hora em que a gente começou o desafio, né, um grupo grande de pessoas, cada um fala uma coisa, cada um quer ir para uma direção, e o líder, que era eu no caso, tinha que analisar, né, as hipóteses, analisar o que estava escrito e tomar a melhor decisão. E muitas vezes o grupo queria ir para um lado, né? Mas, e outra coisa, nós estávamos todos interligados através de uma corda. Nós estávamos amarrados através de uma corda. Então você não podia ir para uma direção sozinho, você tinha que ir com a equipe, para onde a equipe ia. E cada hora um ai é por aqui, um ai é ali, outro ai é lá, e virava aquele tumulto. O líder, que era eu no caso, tinha que olhar a situação e tomar a melhor decisão. E teve um momento da situação em que nós estávamos em direção a uma pista, e era um espaço grande, e nós nos perdemos ali na interpretação, né, das dicas. E aí todo o resto das outras equipes estavam indo em uma direção. E aí o nosso grupo, o meu grupo, começou a falar, é para lá, eles estão indo para lá. A gente já tinha procurado naqueles lugares e não tinha achado. E eles, é para lá, e todo mundo querendo ir para lá. O meu líder,
ele só observava a situação e interferia em último caso. Quando ele viu que nós estávamos perto da pista, porque a gente tinha chegado perto da pista e estávamos indo em outra direção oposta, ele, o líder, falava assim, bravo, né? Igual um sargento mesmo, falou assim, líder, você analisou direito essa pista? Aí, na hora em que ele falou assim, eu entendi, porque eu estava em conexão com ele, eu entendi que ele estava querendo me impedir de ir para o outro lado. E aí todo mundo, é para lá, é para lá. Eu falei, gente, presta atenção. O líder está querendo nos dar um recado. Então, nós não vamos para lá. Nós vamos para cá, para onde eu estou sentindo de ir. E nós fomos e encontramos a pista que a gente estava procurando. Mas, enfim, é claro que eu ganhei, né? A minha equipe foi a vencedora desse desafio. Mas o que eu quis mostrar com isso? A equipe, o grupo que estava, né, ali reunido e com aquele monte de vozes falando, são os acontecimentos do mundo, as vozes do mundo que ficam nos falando, faz isso, faz aquilo, você tem que ser assim, tem que ser assado, isso tá certo, isso tá errado. E você, que no caso seria eu mesmo, o líder, você que é o líder da sua vida, tem que muitas vezes parar de ouvir essas vozes e buscar a sua conexão no silêncio para ouvir a voz do seu líder, que é o seu eu superior, porque ele sabe de todas as coisas. O meu líder lá, na hora do desafio, ele não interferiu, porque ele não podia mostrar o caminho. Mas ele me chamou a atenção, ele fez com que eu parasse de ouvir as outras vozes. E eu não estava mesmo muito conectada com as outras vozes, porque nesses desafios eu procuro me centrar, me concentrar para poder descobrir. Mas na hora em que ele falou, eu entendi o recado porque eu estava com os meus ouvidos voltados para ele. E muitas vezes nós estamos em uma direção e o nosso eu superior está querendo que a gente mude o caminho. Mas nós estamos tão ligados nessas vozes externas que não prestamos atenção. Então, quando nós silenciamos um pouquinho a nossa mente, nos voltamos para nós mesmos, nós ouvimos a voz desse nosso eu superior falando, vai por esse caminho, vai por aquele caminho, ou esse não é o caminho certo. Basta ele te falar, esse não é o caminho certo, para que você busque a sua inteligência superior para descobrir qual é o caminho ou qual é o melhor caminho. E o fato de nós termos essa conexão, de estarmos ligados ao nosso eu superior, isso não significa que você vai ter acesso a todas as riquezas do mundo. E por que isso? Porque você já tem. Porque as riquezas do universo, todas as coisas que foram criadas, isso tudo já te pertence. Você não tem essa conexão ou você não acessa a essas coisas porque simplesmente buscou um poder sobrenatural. Não. Você simplesmente acessa o seu eu verdadeiro, que é aquele que está em conexão com tudo. E quando você acessa esse seu eu verdadeiro, o que acontece? Aquelas cordinhas de marionete que ele está ali te segurando e você está falando vai por aqui, vai por ali, você começa a falar, não, talvez esse não seja o caminho, é melhor eu ir por aqui. Você começa a seguir a sua intuição, a sua voz interior, o seu eu superior falando. E aí o que acontece? O seu eu superior vai colocando as pessoas e as coisas necessárias para que os seus propósitos e os seus objetivos sejam alcançados. Porque você começou a ter conexão com esse poder, com esse eu superior, que é a sua voz interna. Lá na Bíblia, para quem gosta de Bíblia, né? E para quem é voltado mais para o lado religioso, eu gosto dos dois, eu gosto da ciência e gosto também do lado espiritual. Lá tem uma passagem que Jesus diz assim, que você é o templo onde Deus habita. Que Deus não está fora, mas Ele está em você, dentro. E tem uma outra passagem, para quem é mais religioso, que diz assim, que Ele deixaria de morar em templos de pedra,
como as pessoas gostam, né, de falar, você tem que vir para cá, você tem que estar em uma igreja, você tem que estar assim ou assado, para que você esteja em conexão com Deus, é assim que algumas pessoas falam, né? E tem uma passagem que Jesus fala, que Deus fala que ele deixaria de morar em templos de pedra para habitar em templo de carne, que é o seu coração. Então, se é ali que ele habita, se é com você que ele está, você não precisa ouvir vozes externas, você não precisa buscar o Deus de um líder religioso ou não religioso ou de qualquer denominação. Você não precisa ouvir a voz do Deus dele, porque aquela voz lá é o Deus dele falando com ele, é o eu superior dele falando com ele. Você tem que ouvir a voz do seu eu superior que fala diretamente com você. Porque você e ele são um. E se vocês são um, ele se comunica direto com você. Você não precisa de terceiros. Mesmo porque o Deus que uma outra pessoa vê, ou enxerga, ou interpreta, pode não ser o Deus que você vê, que você interpreta. O Deus que quer vivenciar as experiências através de você. Porque aquela outra pessoa vai viver experiências diferentes e Deus, através dele, vai viver aquelas experiências que ele escolheu viver através daquela pessoa. Aquela pessoa é a extensão de Deus, mas Deus está vivendo através daquela vida, aquelas experiências. E você é a extensão de Deus e Deus quer viver através da sua vida as suas experiências. E nós só não vivemos as experiências de uma forma melhor porque nós buscamos o nosso ego. Nós ouvimos as vozes externas e aí nos desviamos daquele caminho, que seria o caminho perfeito, o caminho que a nossa centelha, o nosso eu superior, a extensão de Deus, escolheu para viver através de você. Então, se você quer viver toda essa experiência, ou melhor, se você quer usufruir de tudo o que tem nesse universo de bom e de melhor e que é seu por direito e herança, basta você entrar em conexão com o seu eu verdadeiro, com o seu eu interno, com o seu Deus, com a sua voz. Elimine a voz do ego e ouça a voz do eu superior. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou falar da experiência que algumas pessoas vivem quando buscam a Deus, quando querem esse relacionamento com Deus, mas busca através das vozes externas, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se gostou, compartilhe com outra pessoa. Ajude o canal a crescer, curta, comente, dê a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha. A gente vai conversar a respeito, tá bom? E eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.